essa interpretação direta que a gente vai trazer com toda a autoridade de assim diz o Senhor, e aqui nós temos esse padrão, é só o profeta que realmente vai ser capaz. Agora, como você falou em outro momento, isso não anula que nós possamos encontrar padrões indiretos que se assemelham e dizer aqui parece que o autor quer nos lembrar disso aqui, disso aqui, né? Ou aqui nós vemos essa similaridade. Então é importante entender isso. Inclusive, de forma breve aqui para a gente falar, esses padrões têm a ver também com aquilo que a gente chama de tipologia, Neto? Porque, assim, são coisas que são muito abordadas, né? Esse termo tipologia é muito falado quando nós estamos conversando sobre profecias. Tem a ver com isso? Sim, absolutamente tudo a ver, certo? A tipologia é exatamente uma prática hermenêutica de percepção da relação entre personagens bíblicos, entre eventos bíblicos, instituições que possuem de fato algum tipo de relação, tá certo? A Bíblia, Saul, ela é cheia de estabelecimento de padrões que o povo de Deus ele deveria olhar ou ler, no caso, e perceber, na percepção de um determinado padrão, você perceber que isso está em continuidade com algo que Deus fez da história. Então, deixa eu só dar um exemplo bem interessante de tipologia, que é um exemplo que é dado no livro, né, Manual de Profecia Messiânica, que é de como a relação entre Adão e Noé, entre Gênesis 1 e 2 e Gênesis de 7 a 9. Interessante isso, né? No caso, o vento de Deus, ele sopra as águas na história de Noé, e aí você tem o vento de Deus, o Espírito de Deus sobre as águas na história de Adão, você tem os animais indo até Noé, e você tem os animais indo até Adão, para que Adão desse o nome, você tem Deus dando um mandato para Noé, certo? E Deus dando mandato para Adão. Então, qual a relevância disso? É que na história bíblica, você tem determinados eventos que acontecem nesse ponto, personagens que acontecem nesse ponto aqui da história, que ele forma uma imagem, e é daí que surge o termo tipo, vem do grego typos, que é imagem. Então, esse evento, esse personagem, ou esse texto, ele estabelece um padrão, uma imagem. E aí, textos posteriores, ou eventos e tudo, quando eles replicam esse padrão anterior, aqui nós temos um caso de tipologia, tá? Uhum. É o caso, por exemplo, de Mateus, falando lá do texto de Oséias, né? Do Egito chamei o meu filho. Então, aqui você tem um evento de Deus chamando Israel para fora do Egito. E esse evento, ele é replicado na história de Jesus. Entende? Então, o estudo dessa relação de um evento do antigo com outro do próprio antigo ou do novo é chamado de tipologia, né? E aí é importante que o pessoal saiba que existe um debate, que é o quê? O debate se tipologia se torna método hermenêutico, ou seja, se eu posso ir para o Antigo Testamento e encontrar ali referências, padrões sobre Jesus, o Novo Testamento, em qualquer texto que eu quiser, certo? Uhum. E eu particularmente penso que não. Como eu expliquei anteriormente, eu entendo que a percepção de padrões proféticos, isso requer que a pessoa que perceba esse padrão também seja um profeta. E Entendi. por isso, apenas nós só podemos considerar como tipologia aquilo que os próprios escritores bíblicos relacionam com textos anteriores. Interessante. Então, isso que você está falando, como você acabou de comentar, Neto, é algo debatido, né? Esse tipo de qual seria a abordagem hermenêutica, interpretativa, que a gente pode usar para olhar as profecias messiânicas, certo?
Quais são as principais abordagens que nós temos na atualidade a respeito disso? Porque, assim, eu sei que, por exemplo, antigamente nós tínhamos uma linha mais simbólica, né? Eu quero que você mesmo comente, então não quero adiantar, mas ver tudo a partir de símbolos, aí também uma linha muito literal. Como é que são essas principais abordagens? Certo. Então, essas abordagens, elas são abordagens para resolver uma questão, um problema. Qual é o problema? É basicamente o seguinte: como que os textos do Antigo Testamento eles podem ser compreendidos como referindo-se a Jesus ou ao Messias, tá? Então, a primeira abordagem que a gente sempre tem que colocar por uma questão assim de sei lá, nem sei porque que tem que colocar, mas é a abordagem dos liberais, da teologia liberal, que defende o seguinte, que é o chamado abordagem histórica, o cumprimento histórico, né? Que os eventos do Antigo Testamento, aquilo que foi dito no Antigo Testamento, os textos, eles não possuem absolutamente nenhuma referência ao Messias, tá certo? Então, a intenção autoral dos textos do Antigo Testamento, elas não, em nenhum momento era para se referir a uma figura posterior, histórica, o Messias, tá? E eu só queria fazer um parênteses aqui, que não é porque os liberais dizem que nenhum texto do Antigo Testamento realmente se refere ao Messias, que é liberal, não é porque os liberais dizem isso que seria liberal dizer que um determinado texto não se refere ao Messias. Tá entendendo? Uhum. Então, só para abrir aqui A diferença é entre a totalidade, né? Isso, Uma coisa é você dizer que nenhum texto se refere ao Messias, o que seria uma ação de uma teologia liberal, e Isso. você dizer, há textos que se referem ao Messias, esse aqui, no entanto, nós não temos como afirmar isso, ou ele não é sobre o Messias, né? Exatamente. Então, é tipo uma pessoa que lê Daniel 9, texto das 70 semanas, e que entende que o ungido ali, que fala no final da última semana e tudo, se uma pessoa diz, não, eu não creio que isso daqui se refira ao Messias, ela não está necessariamente sendo um liberal, certo? O liberal é aquele que diz que absolutamente nenhum, tá? Sim, Agora, no meio evangélico, eu vou destacar aqui, tem várias, mas eu vou destacar aqui as principais. Existe o chamado cumprimento duplo, que é a teoria do sensus plenior. Qual é a teoria do sensus plenior? É que os escritores do Antigo Testamento, quando eles escreveram os textos do Antigo Testamento, eles escreveram com uma pretensão, uma intenção autoral de realmente não se referir diretamente ao Messias, ou não se referir ao Messias. Quando a gente chega no Novo Testamento, é que os escritores do Novo Testamento, ao interpretar o texto do Antigo Testamento, eles percebem um sentido mais profundo. E aí que vem a expressão sensus plenior, ok? Então, o segredo do sensus plenior é você saber que o texto do Antigo Testamento ele não tinha uma intenção autoral de se referir ao Messias. E que essa atribuição, portanto, de um texto para o Messias é feito no Novo Testamento, dando um sentido mais pleno. Isso é chamado de cumprimento duplo, né? Aí você tem também a abordagem tipológica, que eu já expliquei aqui, tá? E a abordagem tipológica, ela afirma o seguinte, que os escritores do Antigo Testamento, eles escreveram falando sobre eventos, sobre personagens, e ao fazerem isso, eles estabeleceram, consciente ou inconscientemente, eles estabeleceram padrões proféticos, imagens, que quando chega no Novo Testamento, os escritores do Novo Testamento identificam essas imagens e aplicam a Jesus, ok? Agora, existe também a abordagem do Walter Kaiser, e não é segredo que o Walter Kaiser é um dos teólogos que mais me influencia, e a abordagem do Kaiser,
é o que ele chama de epigenético. O que é uma abordagem epigenética? É que as profecias a respeito do Messias, elas foram dadas, de fato, com a intenção de se referir a um Messias, né? Só que elas vão sendo acumuladas em diversas figuras históricas e eventos históricos dentro do Antigo Testamento. Então, a diferenciação do Walter Kaiser para o modelo tipológico é que o Walter Kaiser ele entende, nesse modelo epigenético, ele entende que havia sim uma certa pretensão de que aquele texto contribuísse no construto de textos que falam a respeito do Messias, tá? Interessante. E existem as abordagens judaicas também, as abordagens do Midrash, né, e do Pesher, que eles entendem que os intérpretes do Novo Testamento, eles utilizavam essas técnicas judaicas de interpretação e que por isso eles se sentiam livres e criativos para encontrar referências sobre Jesus onde eles quisessem, né? Então, em textos que tinham pretensão de falar sobre o Messias, em textos que não tinham pretensão, que a razão pela qual eles pegam textos como esse de Oséias ou Salmo 16 e aplicam para Jesus é simplesmente porque eles tinham uma certa criatividade escatológica, uma certa criatividade profética, e não necessariamente que esses textos apontavam para Jesus. Agora, diante de tudo isso, tá? O que a gente faz, né? Qual a abordagem a gente utiliza? É como eu disse anteriormente, o segredo aqui que eu entendo é você deixar com que o Novo Testamento estabeleça as regras do jogo, tá? Existem textos do Novo Testamento que leem o Antigo Testamento como um pesher, como um midrash judaico? Existem. Então diga, aqui a abordagem é midráshtica. Existem textos do Novo Testamento que utilizam a abordagem tipológica? Existem. Então utilize a abordagem tipológica. Meu ponto de vista pessoal, eu não creio nem no cumprimento histórico, né, ou na abordagem histórica, e nem na abordagem do sensus plenior. Mas tanto a tipológica, quanto a epigenética, quanto a abordagem judaica dos Midrash e do Pesher, você vai encontrar no Novo Testamento. E além dessas três, existe uma outra, que é a mais simples de toda, que são a abordagem da profecia direta. Ou seja, os textos que fazem uma profecia direta sobre Jesus, né? Como Gênesis 3,15 e alguns outros. Então, deixe o Novo Testamento estabelecer como você vai entender os textos messiânicos do Antigo Testamento.